Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Apelido Martim Pescador. Sabe quem deu esse apelido de Martim Pescador pra mim? Foi o seu Sebastião Joinha. Seu Sebastião Joinha. Eu vou falar bastante do seu Sebastião Joinha. E o apelido tinha tudo a ver comigo, porque eu sou pescador desde que eu nasci. Desde que eu nasci. Só que, na verdade, o seu Sebastião Joinha, ele descobriu esse meu apelido através do meu nome. Como assim? O teu nome tem a ver, então, com Martim Pescador? Tudo a ver. E quem descobriu foi ele. Então, explica pra mim. Meu nome é Alcedine. Meu nome é Alcedine. Mas eu sou homem, porque às vezes as pessoas perguntam assim, mas é nome de homem ou de mulher? Alcedine. Não, é homem. E aí o seu Sebastião Joinha, ele falou, pois deu certinho com você. Ele é nordestino, ele tem um sotaque assim arretado. Porque Alcedine é um nome científico do Martim Pescador. O Martim Pescador, também conhecido como Ariramba Grande, sacatrapa. No Nordeste a gente chama de sacatrapa. É o peixe. É o peixe que ele pesca. Na verdade é o pássaro, é a ave que pesca os peixes com o bico. Ele é bonito. Bonito igual você, ô Alcedine. Então, teu apelido hoje, a partir de hoje, será Martim Pescador, que tem tudo a ver com você ser pescador. Verdade. Eu desde cedo aprendi a pescar. E era disso que toda aquela nossa comunidade vivia. Pescávamos no mar. E às vezes as coletas eram muito boas e em outras nem tanto. Mas no balanço das ondas dava pra gente viver. Longe de ficarmos ricos, ficávamos satisfeitos com a sobrevivência. E pra que mais? Eu só tinha 18 anos neste momento. Essa carta, essa história, focaliza exatamente os meus 18 anos. E eu tive que parar de estudar antes até de completar os 15. Sequer eu tinha o ginásio completo. Mas eu já sabia pescar. E meu futuro era aquele. Com a idade de 18 anos, eu já tinha escolhido a mulher com quem eu me casaria e com quem eu queria ter pelo menos 3 filhos. Era a Adriana. A Adriana. Da minha casa, dava para eu ver a casa dela. E quantas vezes ela aparecia na janela só para ser vista e observada por mim. Porque ver é uma coisa, observar é outra. E como eu gostava de observá-la. Ela era meu orgulho, porque eu tinha certeza de que ali naquele pedaço, do morro até a praia, não tinha. A praia da Lagoinha era onde eu morava. Mas não tinha menina mais bonita do que a Adriana.
Dentre as coisas mais saborosas que eu já tinha experimentado na vida, o beijo da Adriana era a melhor coisa do mundo. Eu tinha completado 18 anos, havia apenas 4 meses. E naquele sábado, eu estava radiante. Seu Sebastião Joinha, o que me deu o apelido de Madinho Pescador. Seu Sebastião Joinha viria para me entregar as alianças. Mas explica aí pra gente, o Alcedine, Martim Pescador, explica aí, quem era o seu Sebastião Joinha? Ele era o comprador e o vendedor. A gente chamava, muita gente da comunidade chamava ele de vendião. O povo simples é assim. Não era vendedor, ninguém falava vendedor. Chegou o vendião de joia. Mas ele era comprador e vendedor de ouro. Era isso mesmo. Ele passava de casa em casa comprando qualquer objeto de ouro que tivéssemos. Ele mesmo avaliava e para isso ele se fazia de grande expert, um grande especialista. Ele encaixava uma lente de aumento nos ossos dos olhos direito e numa das mãos segurava uma lanterna. Com esse equipamento de qualidade questionável, ele logo gritava o valor do nosso ouro. Digo que o equipamento usado por ele era de qualidade questionável agora, porque naquele tempo a gente achava que fosse o suprassumo do suprassumo. A lente de aumento dele e a lanterna. O mais incrível é que quando ele comprava o ouro de nossa mão, valia menos. Mas quando nós comprávamos o ouro transformado em peças da mão do seu Sebastião Joinha, valia mais. O preço ganhava as alturas. Os mais negociantes perguntavam para ele: mas, ô seu Sebastião Joinha, por que o ouro ganha outro valor quando é o senhor que o vende? E ele respondia: é que esse é o ouro trabalhado. Passou pela mão do ourives e foi transformado nessa peça distinta e linda e artística. Olha aqui, tem que valer bem mais. Olha aqui, olha a beleza disso, olha o detalhe. Olha o detalhe, olha a beleza disso. E sinceramente, eu achava que ele tinha razão. Tanto que eu demorei 1 ano inteiro para pagar uma medalha de Jesus que eu comprei para minha mãe. E eu dei a ela de presente num dia das mães. Então eu fui daquele mês de maio até o outro mês de maio pagando a medalha que eu comprei para a mamãe. E a mamãe dizia que foi o presente mais lindo que ela já havia ganhado na sua vida. Era isso o que me realizava. E pouco me importava saber quantos peixes eu tive que pegar para poder pagar a medalhinha da mamãe. E por essas e outras que eu gostava muito do seu Sebastião Joinha. Ele era o homem que trazia a alegria para a casa dos pescadores. Sim, alegria. Porque tudo era motivo de felicidade. Quando se vendia a pecinha de ouro, a gente fazia dinheiro com ela, motivo de alegria. E quando se comprava uma peça de ouro trabalhada, se fazia o presente mais valioso do mundo para as nossas vidas. Eu ansiosamente o aguardava naquele sábado. Ele ficou de passar na minha casa no fim da tarde do sábado e traria consigo, sabe o quê? O meu par de alianças. Ele tinha levado as medidas do meu dedo e com um jeitinho eu havia conseguido tirar as medidas do dedo anelar esquerdo da mão da Adriana. Um dia eu amarrei uma linha no dedo dela e também amarrei no meu para disfarçar. E eu falei que era uma simpatia para que a gente jamais se separasse. Ela acreditou, a Adriana acreditou. Mas eu fui tão convincente na minha desculpa que até eu mesmo acabei acreditando.
Mas o objetivo era, com aquela medida, pedir que o seu Sebastião Joinha fizesse a aliança dela e naturalmente a minha também. Então naquele sábado, de surpresa, eu queria ficar noivo mais Adriana. Era assim que a gente falava. Eu queria ficar noivo com a Adriana. Todo mundo na minha casa ficou bravo comigo porque eu escolhi o modelo de aliança mais bonito e caro que vendia o seu Sebastião Joinha. Diante das críticas da minha casa, inclusive de mamãe, ou de manhinha, como eu falava, eu já ia desistir e pedir para o seu Sebastião Joinha que ele fizesse uma peça mais simples. Ô, seu Sebastião, essa aí o pessoal de criança está achando que é muito cara, mas é linda, né, seu Sebastião Joinha? O senhor tem como fazer então uma mais simples para mim? Sabe qual foi a resposta que o seu Sebastião Joinha me deu? Ele foi firme e eu senti verdade na resposta. Pois, Martim Pescador, escute, Martim Pescador, compre as peças do seu primeiro pedido. Compre essas, as mais lindas. Mas é que o pessoal está criticando, seu Sebastião Joinha, que está muito caro. Eu lhe ajudo, menino. Olha, Martim Pescador, eu vou te dizer uma coisa que eu às vezes evito falar. Ninguém sabe, mas eu vou te contar. Martim Pescador, eu sei que você só escolheu as alianças mais lindas que eu vendo porque você ama essa moça, Martim. Pois eu sei, sabe? Eu sei o que é amar alguém. E, sinceramente, eu quero lhe ajudar. Mas o senhor, seu Sebastião Joinha, o senhor vai me ajudar de que jeito? Escute e no arredo do pé para você escutar tudo direitinho. Ao invés de 1 ano, eu lhe dou 3 anos para você pagar as alianças. E tem mais, se você se apertar no meio do caminho, eu ainda lhe estendo o prazo. Nossa, era um prazo e tanto, né? 3 anos para eu pagar, e se eu me apertasse, ele estenderia. Sendo assim, eu me encorajei e comprei o par de alianças mais lindos, que eu nem podia, mas eu comprei. Foi como dissera seu Sebastião Joinha, foi por amor. E o seu Sebastião Joinha, depois de confirmar o pedido, tinha mais a me falar. Ô menino, vem cá, eu vou me abrir mais tu. Martim Pescador, eu lhe compreendo. Olha, Martim, por amor a gente não mede sacrifício, pois comigo foi assim. Eu comprei a mais linda casinha do bairro onde vivíamos para eu morar com ela. Mas faltando, Martim, 1 semana para o nosso casamento, ela caiu de cima do trator de seu pai e, lamentavelmente, a roda do trator passou por cima dela. E nas tripas de meu amor foi que se viu que ela esperava um filho meu, Martim. O trator passou com a roda por riba da barriga dela, as tripas saíram para fora e se via claramente que ela tinha um nenê. Era meu filho com ela. Nem eu sabia, Martim. E eu acho que nem ela também. Foi muito chocado com tudo isso, Martim Pescador, que eu nunca mais quis ninguém na minha vida. Olha, eu só não morri, menino, porque Deus me deu um destino a cumprir. Transportar joias por esse mundo afora, levar um pouco de alegria para as pessoas. E é assim que eu tenho vivido.
Então hoje, Martim Pescador, vendo você lutar para comprar as alianças mais lindas que vendo e assistindo a crítica do seu pessoal aqui de casa, eu me lembrei de mim, Martim, que quando eu comprei aquela casinha para viver mais ela, o amor da minha vida, eu também recebi críticas iguais às que você está recebendo. Mas não dei ouvido a ninguém, Martim. Não dei ouvido a ninguém. Fiz o que eu precisava fazer por amor. Infelizmente, a casa teve que ser ocupada por outras pessoas, mas tudo o que esteve ao meu alcance eu fiz. E é por isso que hoje lhe digo uma coisa, Martim. No que depender de mim, da minha pessoa, eu farei de tudo para lhe ver realizar esse sonho. Eu vou lhe dar 3 anos para você pagar as alianças. E se você se apertar, ora, me avise, eu aumento o prazo. Mas no que depender de mim, eu te quero ver casado e feliz. Muito feliz, Martim. Escutou, menino? Nossa. Ao final de tudo que ele falou, seu Sebastião Joinha, eu estava chorando. Fiquei emocionado. Acabei chorando. As lágrimas desciam dos meus olhos e eu fiz uma coisa que meu coração pediu para que eu fizesse naquela hora. E juro, fiz isso sem qualquer tipo de interesse, pois o seu Sebastião Joinha precisava ouvir isso de mim. Seu Sebastião, eu queria convidar o senhor para ser meu padrinho de casamento. O senhor aceita? Pois, com muita honra, menino. Lhe digo que está aceito, mas não tenho mulher. Você vai ter que escolher uma madrinha. Já sei, seu Sebastião. O senhor será o meu padrinho com a minha irmã. Ela vai ser a madrinha, a Malena. A Malena, minha irmã. Pronto, está feito. Pois está aceito. É por tudo isso. É por tudo isso que aquele sábado ele seria de festa para mim. Quando fosse no final da tarde, meu padrinho de casamento, o seu Sebastião Joinha, vocês já entenderam o apelido dele, o porquê, né? Ele era o vendião, como a turma falava, de joia, e o comprador de ouro. Joinha, porque ele dizia onde chegasse. Chegou joinha, chegou joinha, chegou joinha. Era a propaganda que ele fazia do que vendia. O nome dele é seu Sebastião. Então ele virou seu Sebastião Joinha. Ele traria naquele sábado o meu lindo par de alianças. E ainda naquela noite eu me tornaria noivo da Adriana, a mulher da minha vida. Seria uma surpresa para ela. Ela de nada sabia. Seria uma surpresa. Foi por isso que eu acordei na madrugada do sábado por volta de 3 da manhã, como já era minha rotina, meu costume, para poder me ajuntar mais os outros companheiros e sair para o alto mar para pescar. Mas acima de tudo era dia de festa. Mas primeiro o trabalho. Primeiro eu tinha que trabalhar. Senão como é que eu ia pagar as alianças? Estava tudo pronto para uma pescaria. No mar, iríamos em 4 pescadores, todos já bem experientes. Eu era o mais novo deles e, portanto, menos experiente. Aquele barco era bom, de propriedade do seu Nonô. Aliás, esse era o nome da embarcação. Barco do Nonô. O barco do Nonô. O danado era bem equipado, tinha até radiocomunicador no barco. Tinha tudo no barco. Fui eu que testei
conferido o radiocomunicador e os itens de pesca, rede, corda, facão, combustível. Nada disso podia faltar. Estava tudo em ordem para navegar. O barco partiu de madrugada para o alto mar. Foi cortando as ondas ao som de um velho rádio tocando música sertaneja. Eu me animei com a brisa do rosto e fui balançando no barco em direção à linha do horizonte. Orientados por uma bússola, nós, os pescadores, chegamos num local já conhecido. Ali dava muita sardinha e começou a dar peixe, que era uma maravilha. Começamos a pescar. E o tempo vai passando, e a pescaria rendendo, e o tempo vai passando, e a pescaria rendendo. Aquela manhã estava terminando e se transformou em tarde. E aí o que nós não imaginávamos é que, contrariando todas as previsões, uma tempestade se começou naquela tarde de sábado. As ondas começaram a altear. Desculpe eu usar essas expressões, mas é da gente do Nordeste. Quando eu digo que as ondas começaram a altear, elas começaram a ficar mais altas e violentas, deixando o mar agitado. O capitão, o seu Nonô, o dono do barco, o capitão, ele era o capitão, ele era o responsável. O capitão, o seu Nonô, disse que ele já tinha passado por muita tempestade, ele tinha experiência, pediu calma. Quando há um temporal anunciado, olha, o temporal recua, tá vendo ali aquela montanha? A montanha, ele recua ali. A vista dá para alcançar, é ali, ó. Tem que recuar ali, mas que coisa. Esse não tá recuando, não. Esse está avançando. E foi evoluindo. E foi evoluindo. E ele foi percebendo que o mar estava ficando cada vez mais violento. E as ondulações começaram a acontecer. E ficando as ondas cada vez mais altas. O tamanho da onda está imenso. Foi de uma hora para outra, foi de uma maneira repentina, acontece no mar. O vento que vinha do sul vinha forte. Foi quando o capitão, seu Nonô, ainda falou: o sinal é ruim porque o mar começou a espumar. Para quem não conhece o mar, quando começa a espumar em alto mar, não é bom sinal. O capitão Nonô sabia disso. O sinal é ruim porque o mar começou a espumar. Na escala de Belfort, o vento forte é equivalente ao grau 7. Isso aqui é vento do grau 7. O vento é muito forte. Passa de 60 km por hora esse vento. E acaba resultando em ondulações de 5, 6 metros de altura. Além disso, você pode observar o mar. É muita espuma branca e cristas que começam a se quebrar. Não é bom sinal em alto mar, não. E o mar ficando agitado, bravio, e o barco balançando de um lado do outro. Eu não querendo me apavorar, mas comecei a ficar assustado. Eu era o menos experiente de todos eles. E com o aumento das ondas, caía cada vez mais água dentro do barco. E o barco se enchendo d'água. E as bombas do porão já estavam ligadas, mas não davam conta. Até que veio uma onda maior e inundou o barco todo. Fez com que o motor parasse de funcionar. Os 3 outros pescadores mais vividos e experientes correram para tentar consertar o motor. E eu tentava fazer alguma coisa, mas sem sucesso. Como a tempestade não cedia, o barco balançava bruscamente, arrastando e jogando os pescadores de um lado para o outro.
começou a surgir desespero em todos, inclusive no comandante, seu Nonô, o dono do barco. Quando ele se desesperou, eu me desesperei muito mais. Foi então que, de uma só vez, o barco virou! O barco virou! Me jogando no mar, alto mar. E eu não vi mais nenhum dos outros pescadores que estavam tentando fazer a manutenção do motor do barco. Provavelmente ficaram presos dentro do barco que afundou logo. No desespero eu comecei a nadar, mas nadar sem rumo. As ondas com mais de 6 metros! Mais de 6 metros! Eu comecei a nadar, mas a nadar sem rumo. Eu vi ao longe umas luzes. Eu não entendia. Tinha escurecido muito. Parece que eu via luzes à distância, mas eu não sabia se as luzes eram reais ou não e se sinalizavam para onde eu devesse nadar. Eu acreditava que sim. No alto mar, a morte tinha gosto de água salgada. Não era fácil nadar no meio daquelas ondas todas bravias. Não era fácil nadar. Pensamentos de todos os tipos pipocavam na minha mente. Medo de ser atacado por um peixe grande, um tubarão, ali dava muito tubarão, medo de se afogar, de me cansar, de não sobreviver. Na medida em que eu continuava nadando, todos os pensamentos se foram e restou apenas a vontade de chegar até a areia. Sabe, chegar num lugar que desse pé. Nessa hora, toda a minha fé foi colocada em prova. Eu pedi a Deus que me salvasse daquela tragédia. Eu me lembrei da imagem da medalhinha que eu dei para minha mãe. Eu vi, sabe, a medalhinha que eu dei para minha mãe, ela balançando ainda. Eu vi aquela medalhinha balançando. Foi um momento de calmaria quando eu pensei em Jesus, que eu vi a imagem, mas depois as ondas voltaram com tudo. A tempestade parece que virou uma treva. As ondas foram se acalmando. A lua? Parece que eu tô vendo a lua, mas não era de tarde. Será que passou esse tempo todo? A lua ficou visível novamente, refletindo a sua luz sobre o mar. É a lua. Uma cena até que bonita. Se não fosse o naufrágio terrível que tivesse acontecido. Eu olhei ao meu redor na esperança de encontrar alguém, não via nada. Então eu continuei a nadar. As luzes estavam longe. Agora eu tinha certeza que eram luzes. Eu estava me cansando. Pensando em como eu faria para sobreviver. Eu me lembrei que eu sei boiar. E muito bem, bastava eu deitar na água. Eu deitei na água. Eu estava muito cansado, exausto. E no que eu deitei na água e comecei a boiar, as ondas, que ainda eram bravias, começaram a me levar. E eu descansava para logo em seguida continuar a nadar. Foi assim, o tempo se estendendo. Eu nadava e descansava. Para descansar eu boiava, nadava e descansava. Com isso, de certa forma, eu já me sentia mais calmo e confiante de que pelo menos eu poderia sobreviver. Quem sabe? Comecei a imaginar que com o raiar do dia, algum barco poderia me encontrar e me resgatar. Uma esperança de um milagre. E eu via de novo a medalhinha que eu dei para minha mãe balançando. Infelizmente as coisas não seriam tão fáceis assim. Pensava na Adriana. Lembrei das nossas alianças. Lembrei do seu Sebastião Joinha. Ele devia ter trazido as alianças. Meu Deus,
O pessoal de casa devia estar desesperado à minha procura. A solidão no mar de noite é anormal e assustadora. A imensidão da água, das ondas, deixam qualquer pessoa em pânico. Não era diferente comigo, mas naquele momento, por incrível que pareça, eu não sei, mas eu conseguia ter alguns momentos de paz. Eu nadava, cansava, boiava. Sabia que a minha vida dependia disso. Não é possível que tenha passado tanto tempo assim. O sol começou a nascer. Eu percebi que eu estava totalmente sozinho. E onde quer que eu olhasse, eu não via nenhum barco, nenhuma pessoa. Eu comecei a duvidar se realmente eu sobreviveria. E comecei até a questionar: será que eu já não morri? Porque não é possível o tempo passar assim. Conseguia ver a costa, mas eu estava muito distante ainda. Eu pensava que eu queria ver minha mãe, meu pai, meus irmãos. Me encontrar com o seu Sebastião Joinha, ele me entregar as alianças. Mas eu achava aquilo tão impossível e tão distante. Eu comecei a desistir da minha vida, do meu futuro e da minha família também. Comecei a desistir. E a ideia de morrer foi me agradando, sabe? Pensei, melhor morrer. Nos momentos mais difíceis e desafiadores, pessoas tiram forças, não se sabe de onde. Eu já tinha escutado falar. A capacidade humana, aliada a uma vontade de viver, não conhece limites. Mas eu tinha nadado, sei lá quanto tempo, a noite inteira, boiando e nadando. Chega. Foi quando eu não acreditei. Seu Sebastião Joinha? Não. É ele? É menino. Senhor? É menino. Uai. Fiquei preocupado com você. Seu Sebastião Joinha. Eu tô sem força. Perdido aqui em alto mar. Eu sei tudo, não precisa falar nada. Põe a mão aqui. Você só não pode me puxar. Mas põe a mão aqui. Põe. Aqui. Isso. No meu ombro. Aê. Segura aí, que eu vou te levar. O senhor vai me levar? Mas o senhor tem força? Ei, segura. E ele parecia deslizar no mar. Eu nunca vi uma pessoa nadar com tanta habilidade e agilidade. Quando eu, segurando no ombro do seu Sebastião Joinha, eu olhei pra ele. Cadê? Ele não estava. Seu Sebastião, foi aí que eu larguei. Eu larguei não, ele desapareceu de mim. Mas eu tirei a mão, eu tirei da onde? Tirei, sei lá, eu deixei que meus pés abaixassem. Eu ia fazer aquela nada chamada cachorrinho. Eu ia nadar feito cachorrinho. Chama-se nadar feito cachorrinho. É assim mesmo o nome. E quando eu fui fazer assim com os pés, eu toquei areia. Eu não acredito. Areia. Deu pé.
Eu fui caminhando ainda com dificuldade, mas o mar agora era calmo. E eu saí na praia. Cadê seu Sebastião, joinha? Era de manhã. Eu escutei uma voz de longe. Olha ele lá! Tô vendo! Olha ele lá! Alcedine! 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 Fui salvo. Quiseram me levar até num pronto-socorro que havia. Aí eu contei toda a minha história. Eu falei que quem me salvou foi o seu Sebastião Joinha. Que eu vim nos ombros dele. Eu até me lembrei de uma passagem bíblica, aonde Jonas é engolido pela baleia, pelo peixe, e transportado na barriga do peixe. Me lembrei dessa passagem da Bíblia. Citei as pessoas. E ninguém acreditava que eu tivesse tido com o seu Sebastião Joinha, porque ninguém tinha visto ele por lá. Ele não tinha vindo para entregar as minhas alianças. Já não era mais sábado, era domingo. Lamentavelmente, os 3 companheiros se afundaram com o barco. Morreram. Inclusive, o dono dele, o comandante Nonô. Eu sobrevivi. Mas tinha muita coisa para ser revelada ainda. Por que o seu Sebastião Joinha não veio me entregar as alianças? E como que ele esteve no mar comigo e me salvou? Como que ele esteve no mar comigo e me salvou? Ele não veio trazer as alianças? Será que ele parou só para entrar no mar para me salvar? Não. Se prepare para o desfecho. Seu Sebastião Joinha havia morrido há 10 dias. Ele ficava um tempo ausente da nossa comunidade, trabalhando noutras comunidades. Um malfeitor de um ladrão, sabedor que ele transportava joias, daí o nome, Sebastião Joinha, o roubou e não satisfeito, matou o seu Sebastião Joinha. Mas como que ele morreu se ele me salvou me tirando do mar? Como é que é possível isso? Eu fui na casa dele. Cheguei lá e encontrei seus familiares ainda muito chocados. Eu contei a minha história, eu falei que ele me levou no ombro. Uma irmã dele, que estava em casa, chorava muito quando eu falei, olha, ele me levou no ombro. Mas você, disse ela, que tinha o nome de Estela, irmã do seu Sebastião. Estela disse a mim, você é um Martim pescador? Sou eu. Ah, peraí, ele tinha reservado uma coisa para tu aqui. Ela foi buscar.
Era uma caixinha com um par de alianças que eu tinha comprado dele. Falei, essa aliança, essa do meu noivado, né? Ele ia ser meu padrinho. Eu pago pra você? Não. Tá aqui escrito: meu presente pro Martim Pescador. Não pode. Não pode. Eu quero pagar pra senhora. Não, tá escrito aqui. O maior presente ele me deu. A minha vida. Não, quem salva a vida é Deus. Eu sei. Eu sei que é Deus, mas Deus estava ocupado com outras coisas e o autorizou a fazê-lo em nome dele. Todos choramos. Cerca de um ano depois, me casei com Adriana, com as alianças. Tivemos os 3 filhos que programamos. Nos mudamos da Praia da Lagoinha, fomos morar em Recife, depois moramos em Fortaleza e atualmente eu estou em Belo Horizonte, de onde eu te escrevo, com a minha família, contando essa história da minha vida. Eu tinha certeza que você ia se emocionar. Se você gostou, dá o teu joinha. Quer dizer, dá o seu Sebastião joinha na história. Aproveita, se inscreva no canal. E se sobrar gentileza, mande uma aliança pro Paulinho Boa Pessoa através do Valeu Demais. Esse casamento já deu certo.